minha aluna, tudo bem com vocês? Na nossa aula de inglês de hoje, nós vamos começar a desmistificar aquela ideia de que verbo to be é uma coisa difícil, que a gente estuda do 6º ano ao 9º ano, depois no ensino médio e não aprende. Então, o tio vai simplificar tudo para vocês. Vocês vão entender passo a passo qual o significado do verbo to be, para que serve, quais são as ocasiões em que iremos utilizá-lo. Então, vamos com calma, pega a canetinha, vai anotando os pontos principais que eu tenho certeza que você vai conseguir entender, certo? Vamos lá! Começando. Para aprender os verbos to be, é necessário aprender os pronomes pessoais. Então, veja, o tio já tem aqui no canal uma aula sobre os pronomes pessoais, os conhecidos personal pronouns, que eu tenho certeza que você já assistiu. Se você deu esse mole de ainda não assistir, vai lá no canal, procura os vídeos, ele foi postado recentemente, e aí depois você volta nesse vídeo. Então, é necessário que você tenha o conhecimento dos personal pronouns, ou seja, dos pronomes pessoais, para que você consiga entender a função do verbo, tá bom? Então, vamos relembrá-los? Nós temos primeiro I, que tem o significado de eu, you, que tem o significado de você, he, que tem o significado ele, she, significado ela, it, ele, ela ou isto mesmo. Só que para que, tio? Vai ser utilizado para animais, para objetos, para climas, para coisas, etc. Jamais para os seres humanos. Nunca confunda. Nós temos o we, que se refere a nós. Novamente o you, porém agora ele está no plural, ou seja, vocês. E nós temos o they, que é eles ou até mesmo elas. Não é assim? Então vamos dar seguimento. Mas se vamos utilizar esse verbo to be, que é tão falado e tão estudado, para que serve afinal um verbo? Então vamos deixar um pouquinho de lado o verbo to be e vamos analisar um verbo no contexto geral, até mesmo na língua portuguesa. Então veja, podemos entender o verbo como um elemento que dentro de uma frase permite àquele que fala ou escrever situar eventos no tempo com relação ao momento em que seu discurso está sendo produzido. Por exemplo, a menina está dançando. Tio, eu não entendi direito não, que é um verbo. Certo, meu aluno? Eu vou simplificar para você. Observe esta frase. A menina está dançando. Quem é que está dançando? Aí você me diz, a menina. Então, eu sei que a menina, ela é o sujeito da minha frase. Mas a segunda pergunta, o que é que essa menina, que é o sujeito da frase, está fazendo? Aí você me diz, ela está dançando. Então, perceba que a conexão entre a menina e dançando é a palavrinha está. Ou seja, essa palavrinha é o nosso verbo. Então, ela vai se referir à menina e também vai se referir à palavrinha dançando. Perceba que essa frase, sem o verbo, ela ficaria um pouquinho sem sentido para eu compreender que aquela menina está dançando. Ficaria a menina dançando. Mas eu não consigo dizer que ela está dançando, ok? O verbo, resumidamente, ele vai indicar uma ação. Simplesmente isso. Então, esse verbo estar é justamente o nosso verbo to be. O verbo to be ele se refere ao verbo ser ou verbo estar. E aí agora, no desenrolar da coisa, a gente vai ver como é que ele funciona. Veja, qual seria a conjugação do verbo to be no presente? Tio, eu não sei o que é conjugação. Conjugação, meu aluno, é aquilo que a gente estuda lá quando a gente está começando a estudar português. Eu, tu, ele, aí eu sou, tu és, nós somos, e por aí vai. Então, qual seria a conjugação com o verbo to be? Então, vamos lá. No inglês, os verbos eles também são dessa forma que a gente acabou de conferir. E um dos mais utilizados verbos na língua inglesa é o verbo to be. No presente, eles são am,
or, is. Meu aluno, cuidado para não esquecer. Perceba que o tio está falando no presente, ou seja, é algo que é algo que está no presente. Então, lembrando, am, or, is. Vai anotando aí no caderninho. E são conjugados da seguinte forma. Então, veja, não se assuste com esse quadro todo, ele é bem simples, a gente vai observar. Veja que os pronomes, eles já estão aí. Ó, I, you, he, she, it, we, you e they. Veja que os 8 pronomes estão desse ladinho aqui, onde o tio está grifando agora. Pois estes pronomes nós já vimos. O único diferencial são essas palavrinhas que estão em amarelo, que aí são os chamados verbos. E que verbo é esse? É o verb to be. Então, veja, ao lado de I, eu tenho am. Ao lado de you, eu tenho or. Ao lado de he, eu tenho is. Ao lado de she, eu tenho is. Ao lado de it, eu tenho is. Ao lado de we, eu tenho or. Ao lado de you, eu tenho or novamente. E para finalizar, ao lado de they, eu tenho or. Então, a conjugação correta, a junção do pronome e a junção do verbo, nós vamos falar da seguinte forma. Começando lá, ó, lê comigo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Todos esses são os pronomes pessoais junto aos verbos. Tátio, mas eu não sei o que significa. Veja, meu aluno. Se o verbo to be, independente se for am, or ou is, significa ser ou estar, é só eu adequar ele à minha frase. Se eu tenho I, que significa eu, e eu tenho am, que é ser ou estar, eu posso dizer eu ser? Não. Eu posso dizer eu estar? Também não, não vai colar direito. Então, além de eu falar eu ser ou eu estar, eu posso dizer eu sou ou eu estou. E você vai perceber agora que é justamente o que está escrito aqui, ó. Viu? Que acabou de grifar. É justamente o que está escrito nessa linhazinha. Então, veja que de difícil não há nada. Olha aqui, ó. Primeira linhazinha. Eu sou, eu estou. Depois nós temos you are, ou seja, you, eu estudei na aula passada, que é você, e eu não posso dizer você ser, você estar, então fica você é, ou até mesmo você está. He is, ele é, ou ele está. She is, ela é, ou ela está. It is, ele, ela ou isto é, ele, ela ou isto está. We are, nós somos, ou até mesmo nós estamos. You are, vocês são, ou vocês estão. E they are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Então, veja, meu aluno, de difícil não há nada, é bem simples, é só você juntar um pronome e aí você vai saber se é eu, se é você, se é ele, se é ela. E depois você junta o verbo. Verbo e o pronome, eu formo a frasezinha. Eu sou, você é, nós somos, nós estamos, vocês são, e etc. É simples, é papinha de bebê. Vamos dar continuidade. Aqui nós teremos alguns exemplos de frases com verbo to be. Observe, novamente eu tenho todos os meus pronomes e novamente eu tenho todos os meus verbos. Olha aqui, ó, pronomes desse lado e os que estão de amarelo já são os meus verbos. Só que aí, além de ser I am, o tio completou uma frase. I am your teacher, ou seja, eu sou seu professor. Veja agora o outro pronome pessoal you. You are my best friend. Você é meu melhor amigo. He is my brother. Ou seja, ele é meu irmão. She is my sister. Ela é minha irmã. It is my dog. É meu cachorro. Ô tio,
Mas esse it aqui, que o senhor colocou lá na aula passada, o senhor não disse que ele significa ele, ela, isto? Por que é que aqui na tradução eu não tenho pronome? Eu já estou começando com o meu verbo é. Boa pergunta, meu aluno. É porque esse it, na língua inglesa, ele vai ter um som neutro. Ele vai ser chamado também de pronome neutro. Então, muitas vezes, na tradução para o português, ele não vai aparecer. Eu não vou precisar dizer ele é o meu cachorro, ou aquele, ou ela é minha cadela, no caso, se eu for me referir ao meu animalzinho de estimação. Então, perceba, meu aluno, que muitas vezes na tradução não é preciso eu colocar. Então, no inglês, ele sim é necessário estar aqui, tá bom? Então, it is my dog, é meu cachorro. Seguindo, we are bad players, ou seja, nós somos jogadores ruins. You are amazing, então vocês são incríveis. E they are so cute, então eles ou elas são tão fofos. Então perceba, meu aluno, que de dificuldade não há nada. Então, meu aluno, atenção na lousa. Tá vendo esse bichinho aí? Ó, é mais fácil que isso só se for dançar igual o nosso amiguinho aqui embaixo. Então, mais fácil do que aprender o verbo to be. É muito mais fácil do que até mesmo dançar igual está aí o nosso amiguinho, tá certo? Então, muito obrigado. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. E qualquer dúvida, não se aperreie. Mande mensagem aqui no nosso canal, escreve aí no comentário e deixa a dúvida que eu vou tirar, tá bom? Forte abraço do professor. Tchau!